E aí, já caiu? Quem quiser cravar, fiquem à vontade. Eu estendo o tapete vermelho. Estamos no dia 1º de junho. Não vou cravar rebaixamento de ninguém agora, não. Mas hoje você olha pela bola, pelo time, pelo que vem jogando o Vitória, você compara com os adversários, pela pontuação, pela tabela, você fala, tá muito mais provável, a tendência é muito grande para cair do que para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro, para falar um pouquinho do Vitória, é uma vergonha o que esse grupo de jogadores do Vitória faz. O time é ruim mesmo, todo mundo sabe, mas o time, ele, de certo modo, se sabota um pouco também. Como é que em 6 rodadas da Série A, tu tem 4 jogadores expulsos? Contra o São Paulo, tu teve a expulsão de Wagner Leonardo com 5 minutos de jogo. Ah, tu pode discutir por causa da arbitragem, foi um lance que não deixou tão claro por causa do VAR, tal, mas deu a margem para a expulsão. Ok, beleza, foi expulso Wagner Leonardo. Você pode aqui debater se foi justo ou não, mas foi expulso, irmão. 5 minutos de jogo, 3-1 para o São Paulo, fora o vario de bola, fora o olé, olé, olé. O Vitória ficou na roda em pleno Barradão contra o São Paulo. 3-1, merecidíssimo para o São Paulo. Ficou até barato, acho que poderia ser 4-1, 5-1, com a maior tranquilidade do mundo. Depois o Vitória pega o Vasco, e mais uma vez tem mais jogador expulso. Dessa vez, Camutanga, lá em São Januário. E o Vitória perde mais um jogo na Série A. Agora, mais uma expulsão infantil. Infantil. E num jogo muito mais pesado. Por que é muito mais pesado você pegar um Atlético Goianiense do que um Vasco fora e um São Paulo no Barradão? Porque o Atlético Goianiense tinha a mesma pontuação do Vitória. O Atlético Goianiense, no papel, tem um elenco, na minha visão, pior até do que o do Vitória. No papel, na teoria. Na bola não vem se mostrando isso, não. O time do Atlético Goianiense é um time mais organizado. Mas veja só, até os 35 minutos do primeiro tempo, quem jogava mais bola? O Vitória no Barradão hoje. Aí PK, de forma infantil, de forma irresponsável, entrou rasgando ali basicamente com a sola da chuteira, cravando ali na panturrilha de jogador do Atlético Goianiense. O VAR chama o árbitro vai na cabine do VAR e expulsa PK. O jogo se inverte completamente. O Atlético Goianiense já faz um gol na reta final do primeiro tempo com o Wagner Love. E no segundo tempo, meus amigos, como foi bom a conversa de Jair Ventura com os jogadores do Atlético Goianiense. Como foi boa a postura dos jogadores do Atlético Goianiense de conseguir colocar o Vitória na roda com muita tranquilidade. O Atlético Goianiense não deu chance nenhuma para o Vitória sequer empatar o jogo. Depois do 1-0 e a expulsão, o Atlético Goianiense mandou e desmandou na parte de todo o segundo tempo. Fez o 2-0, poderia fazer o 3-0, poderia até fazer um 4-0. Lucas Arcanjo teve que fazer algumas boas defesas para evitar um placar maior. Então você olha para essa sequência do Vitória aqui, de 6 jogos na Série A, com 4 expulsões. Por que 4? Falta uma, pô. Tu citou só a expulsão de PK hoje, tu citou a expulsão de Camutanga no jogo do Vasco e a expulsão de Wagner Leonardo. Pois bem, Dudu foi expulso no jogo de hoje. Da metade para o final do segundo tempo, depois de 2-0, Dudu foi expulso aos 36 minutos do segundo tempo. Dudu não fez um bom jogo, estava mal na parte da expulsão, obviamente, que reduz ainda mais a nota. E aí você vai para um jogo contra o Juventude fora de casa, sem moral nenhuma, sem confiança, pegando o Juventude que acabou de empatar contra o Fluminense, que de certo modo, pela pontuação que tem, no número de jogos que tem na Série A, é um número interessante da pontuação até o momento do Juventude, e é lá no Alfredo Jaconi. Eu não acho que o Vitória tem muita chance de vencer, não. Lá não. Pode vencer a futebol, mas eu acho que é mais um jogo continuando sem vencer na Série A. E aí é o seguinte, Dudu expulso, não vai poder jogar. Suspenso, né? Você olha para o próprio titular absoluto, PK, na lateral esquerda, expulso, também não vai poder jogar. Então você vai ter mais 2 titulares absolutos do time no próximo jogo que não vão poder jogar. É tromba, meus amigos, não tem para onde. A chance do Vitória continuar sem vencer na Série A é muito grande. E aí, mais uma vez, né, a gente tem que se apegar ao resultadismo, cara, não tem para onde.
Quando eu pego o Atlético Goianiense no Barradão, e até o próprio presidente do Vitória falou, começou a nossa final, começou o nosso campeonato, né? Ele falou, vamos estrear na Série A, entre aspas, começou o nosso campeonato, vamos pegar adversários ali do mesmo patamar, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude, foi mal. Primeiro jogo do Juventude, primeiro jogo do Cuiabá, depois jogo contra o Juventude. Eu só troquei aqui as datas, só confundi. O Cuiabá lá no Mato Grosso. Depois é o Juventude no Alfredo Jaconi. Melhor pro Vitória, né? Menos mal. Cara, você olha para essa coisa de 3 jogos e você pega o Atlético Goianiense em casa, tem que ganhar, irmão. Você não tô nem me apegando muito à questão do desempenho. Tem que ganhar de todo jeito. Por quê? Porque se eu não somei quase nenhum ponto até o momento, o jogo e a final da Copa do Mundo é essa. E a torcida foi lá, apoiou, preencheu ali o barradão, mas terminou o jogo, já começou as vaias. Não teve reverência aos jogadores, não teve aplausos ao final do jogo, não teve apoio, não teve críticas e cobrança. Logo ao seu treinador, Thiago Carpini, que é fraquíssimo por sinal, chamou ele de burro com 2 jogos no comando técnico. Até na transmissão falaram, você aí, torcedor, já viu o seu time, sua torcida vaiar o seu treinador com 2 jogos, já chamar de burro com 2 jogos? Pode ser que aconteceu já, e óbvio que deve ter acontecido em alguns clubes aí da Série A. Mas eu confesso que é difícil a gente puxar assim de memória. Pô, com 2 jogos, a torcida já tá chamando o treinador de burro, é porque a paciência já esgotou. O pavio tá curto. Só que aí agora eu volto para uma análise pré. E sabe quem venceu esse jogo? O presidente do Atlético Goianiense, a diretoria do Atlético Goianiense, em bancar Jair Ventura. Você acha Jair Ventura um excelente treinador? É para a Série A? Não acho ele um excelente treinador. O nome ideal, não. Mas é o seguinte, meus amigos. Para mim, o cenário era bem claro. O Vitória ainda não tinha que demitir Léo Condé. Por quê? Pela sequência difícil que pegou nos primeiros jogos. São Paulo, Botafogo, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro fora, Vasco fora. Então, uma sequência muito difícil. Eu esperaria pelo menos mais um jogo, e o jogo seria esse, contra o Atlético Goianiense. Eu deixava ele mais um jogo, pelo menos mais um jogo. Vamos aguardar como é que vai ser a resposta do time nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O time conseguiu dar uma resposta, beleza, vamos mantendo. O time tá muito mal, perdeu, tal, beleza, demite. Eu esperaria mais um jogo. Mas beleza, se a diretoria do Vitória quis demitir Léo Condé, eu discordo. Eu não demitiria, esperaria mais um jogo, mas ok. Não era também nenhuma outra coisa de outro mundo, porque Léo Condé estava fazendo um péssimo trabalho na Série A até o momento. O time não jogava absolutamente nada. Mas espera mais um pouquinho, dá uma sequência ali um pouquinho maior para jogos com um patamar de fato do Vitória nessa Série A, que é de 16º para baixo, não deram. E aí, beleza, mas você vai trazer quem? Se você for trazer algum treinador com um novo modelo de jogo, com a nova proposta, com a nova filosofia, algo muito inovador, algum treinador estrangeiro, ou que vem numa sessão muito grande no futebol brasileiro, beleza. Tu trouxe Carpini. Carpini, meus amigos. É pior do que Léo Condé, meus amigos. E eu já falei isso aqui para vocês faz 2 semanas, quando anunciaram o Carpini. Para mim foi um absurdo. É um absurdo que essa diretoria do Vitória faz. Contrata mal para Carvalho os jogadores e para mim errou no time em relação ao treinador. E aí a gente já viu hoje no jogo. O time mais uma vez não conseguiu corresponder muito bem. Mas nem vou condenar Carpini hoje também. Hoje não vou condenar muito o cara porque, pô, a expulsão de fato prejudica o trabalho de qualquer treinador. Prejudica. O cara expulso depois no segundo tempo, vem a segunda expulsão, é inviável, praticamente. Mas é um treinador fraco. A diretoria do Vitória errou. Enquanto a diretoria do Atlético Goianiense olhou, peraí, contra quem o Atlético Goianiense jogou até o momento na temporada? Flamengo, Botafogo, Inter, Cruzeiro, São Paulo. Uma sequência, de certo modo, até mais difícil do que a do Vitória. E o Atlético Goianiense também só tinha um ponto. Mas a diretoria do Atlético Goianiense bancou. Vou esperar mais um pouquinho, Vamos dar uma sequência. Esperar o jogo contra o Vitória, esperar o jogo contra o Juventude, esperar de fato ter um pouquinho mais de sequência, porque já era óbvio que, pode botar Guardiola aí, irmão. Vai perder do Botafogo, vai perder do Flamengo, muito provavelmente, mas até viu o Atlético nesse competindo mais, dificultando mais a vida dos adversários do que o próprio Vitória. Mesmo na minha visão, o Vitória tem um elenco melhor do que o Atlético Goianiense,
o Atlético Goianiense é um time mais bem arrumado, mais bem ajustado. E hoje a gente viu isso. Para mim foi vitória da diretoria do Atlético Goianiense e derrota mais uma vez do senhor Fábio Mota, presidente, e da diretoria do Vitória, em ter tirado o Léo Condé e colocado o Thiago Carpini lá. Então é mais ou menos por aí que eu analiso. Cara, vamos trazer aqui a tabela de classificação. O Vitória, vocês já sabem, né? Um pontinho conquistado apenas. Vou trazer rapidamente aqui a estatística do jogo também, mas daqui a pouco a gente chega aí. Ó, em tela para vocês a tabela de classificação. Nesse momento, o Botafogo líder com 13 pontos, venceu agora há pouco do Corinthians. Foi um bom resultado até, se a gente parar para pensar que o Vitória ele briga para não cair e o Corinthians é o 17º. Foi um bom resultado, o Corinthians perdeu o jogo. O Corinthians mais uma rodada na zona de rebaixamento. O Corinthians no papel, gente, ele não tem um elenco para cair. Só que a gente já viu times qualificados caindo, caso do Grêmio. Eu não acho que o Corinthians vai cair, não acho. Mas a bola que o Corinthians joga é paupérrima até o momento. Eu acho que quando demitir o Antônio Oliveira e trouxer um técnico melhor, acho que o Corinthians ele pode engrenar na Série A. Mas aguardar. Ó, vamos lá, complementando aqui o G4. O Atlético Paranaense com 13 pontos, com um jogo a menos. O Bahia, que estava em segundo, caiu para a terceira colocação depois da vitória do Botafogo. O Bahia está na terceira posição com 13 pontos, mas também com jogo a menos. Se o Bahia, por exemplo, sei lá, empatar amanhã e o Atlético Goianiense perder, o Bahia é o líder da Série A. Ou se o Bahia vencer e o Atlético Paranaense empatar na rodada, o Bahia também será o líder da Série A nessa próxima rodada. Mas, óbvio, também tem que ver a pontuação ali do Flamengo, como é que vai ser o jogo do Flamengo, São Paulo, enfim, aguardar. O Bragantino, 12 pontos conquistados em quarto lugar. O Flamengo vem em quinto com 11 pontos, 6 jogos. São Paulo com 10 pontos. Inter, Cruzeiro também com 10 pontos. Atlético Mineiro com 9, Palmeiras com 8, Fortaleza com 7, aí vem Grêmio com 6, Vasco com 6. Juventude somou um pontinho hoje preciosíssimo contra o Fluminense no Maracanã. 6 pontos conquistados em 5 jogos. O Juventude, que briga para não cair, tem 5 pontos a mais do que o Vitória, com um jogo a menos, tá? O Criciúma tem 4 pontos a mais do que o Vitória em 16º lugar, com 3 jogos a menos, ou seja, é uma situação periclitante do Vitória. O Fluminense, 15º, acho que não vai cair não, tem 6 pontos em 7 jogos disputados, um jogo até a mais do que o Vitória, né? Aí você vê o Corinthians com 5 pontos em 7 jogos, o Atlético Goianiense aparecendo aqui na 18ª colocação, com 4 pontos em 6 jogos. Abre um gap ali de 3 pontos para o Vitória e mais de uma rodada ali, porque se o Vitória vencer na próxima rodada e o Atlético Goianiense perder, o Vitória não passa o Atlético Goianiense pelo critério de saldo de gols. Só se o Vitória golear o Cuiabá de 4-0. O Vitória tem saldo de menos 8 e o Atlético Goianiense com saldo de menos 4. O Cuiabá hoje, eu acompanhei o jogo, perdeu do Internacional. Bom resultado para o Vitória. Perdeu por 1-0. Não foi um jogo fácil, o Inter jogou mal, mas o Inter tem mais time, foi lá, fez 1-0 e venceu. O Cuiabá segue sem pontuar na Série A. Será que o Cuiabá vai tirar o cabaço? Vai perder a virgindade nessa Série A aí, justamente contra o Vitória, no Mato Grosso? Pode acontecer. Até porque o Vitória só tem um ponto. Não está muito distante, não, irmão. A pontuação do Cuiabá para o Vitória. E aí, se perde, meu irmão, assume a lanterna disparada, aí a crise aumenta ainda mais, vai ter mais protesto da torcida organizada. É uma situação do Vitória que está muito preocupante. Nesse momento, há 4 pontos do 16º colocado, que é o Criciúma com 5 pontos. E o Vitória que tem mais jogos aqui do que uma galerinha que ainda vai jogar durante essa rodada da Série A e durante os jogos aí, durante as semanas, os jogos serão equilibrados, né? Mais equiparados ali. O Criciúma que tem 3 jogos vai a 6 aí com o decorrer das rodadas e do ano. Bom, é difícil, irmão. Série B é difícil. Os caras dão trabalho, já diria Jair Ventura, né? Rapidamente aqui para análise do jogo, cara. Assim, eu não vou perder muito meu tempo analisando o jogo de hoje. Consegui acompanhar toda a partida, mas é muita expulsão. A expulsão, ela condiciona muito a partida, né? O Vitória tem uma expulsão ali aos 39 e o gol do Atlético Goianiense sai aos 40 e tralalazinho ali do primeiro tempo ainda, num cruzamento de desvio de cabeça para dentro da pequena área, e Wagner Love brocando, sim, ele mesmo, ex-Sport, artilheiro do amor, fez um golzinho ali debaixo da barra, lá no Barradão. Guilherme Romão é um dos destaques da partida pela assistência, ele que dava o desvio de cabeça para o gol de Wagner Love, e o segundo gol
tem muito a participação dele, que ele briga, que ele batalha, ganha 2 vezes na dividida de jogadores do Vitória e solta o passe para trás para a finalização de Baralhas, bom volante do Atlético Goianiense, e o Lucas Arcanjo falhou nesse gol. Apesar do Lucas Arcanjo ter feito mais umas 2 boas defesas no jogo, ele falhou nesse gol do Atlético Goianiense. Então, o Lucas Arcanjo também acabou pesando na avaliação dele. Gostei do jogo do Maguinho, tá? Bom lateral direito, conseguiu apoiar muito bem, conseguiu infernizar a defesa do Vitória e dar muito trabalho para o senhor Lucas Arcanjo. Gabriel Baralhas, excelente volante do Atlético Goianiense, é meio que o segundo volante ali, chega forte ali no apoio e finaliza muito bem de fora da grande área, bom jogador, tá bem avaliado também. E aí eu vou logo pelo gol também, acho que é mais ou menos esse meu top 4 aí para o jogo do Atlético Goianiense no jogo de hoje. Estou muito de acordo com a avaliação aqui do SofaScore. Pelo lado do Vitória, meus amigos, é um time de Série B. E para finalizar aqui a análise de time de Série B, o Eric Castilho mudou o seu nome, tá, gente? O nome dele agora é o Culebra. Culebra, que significa cobra. Teve que mudar de nome. Bagre é assim, gente. Quando o cara é ruim mesmo, tecnicamente falando, a fase não tá boa, tenta mudar de nome para ver se melhora em alguma coisa. Não vai mudar em nada, é bagre, eu cansei de avisar. O elenco é ruim, o time é fraquíssimo e a cada vez o Vitória caminha passo largo da Série B. 1 ponto em 6 jogos é um cenário, pelo time, pelo que joga, pouco provável de acontecer uma reviravolta se o Vitória ficar na Série A. Mas tem muito tempo ainda, são 32 rodadas, não vou gravar nada por enquanto. Abraço para todos vocês, tamo junto, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino. Valeu, gente, tamo junto.